Olá, meu nome é Kainan Antunes e neste vídeo eu irei apresentar o meu artigo que fala sobre o uso de redes neurais para a detecção de exoplanetas. Para iniciarmos, vamos conhecer os principais métodos de detecção de planetas. Método da observação direta. O brilho de uma estrela é muito forte e ofusca outros objetos presentes ao seu redor. Utilizando uma técnica para remover o brilho da estrela, pode ser possível enxergar planetas gigantes. Este GIF foi criado a partir de fotos tiradas ao longo de 7 anos. Ele revela 4 planetas orbitando a estrela HR 8799. Método da microlente gravitacional. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, corpos massivos têm a capacidade de deformar o espaço-tempo. Seguindo este princípio, uma estrela em primeiro plano, ao passar em frente a uma estrela em segundo plano, mudará a direção dos raios luminosos da estrela em segundo plano. Sensores fotossensíveis podem captar essas alterações dos raios luminosos, na forma de um pico e um gráfico. Se houver um planeta ao redor da estrela em primeiro plano, um segundo pico menor se formará no gráfico. Método da velocidade radial. Sistemas estelares com planetas em órbita possuem um centro de massa deslocado do centro da estrela. Isso faz com que todos os corpos do sistema girem ao entorno desse centro de massa, incluindo a própria estrela. O movimento da estrela é mínimo, mas pode ser observado graças ao efeito Doppler. A luz da estrela sofre um leve desvio para a cor vermelha quando a estrela se afasta do ponto de vista do observador. Isso é chamado de redshift. Já quando se aproxima do observador, a luz tende para o azul, o que é chamado de blue shift. Método do trânsito planetário. Nesta técnica, as lentes do telescópio são apontadas para uma estrela por um longo período. Se houver algum planeta orbitando essa estrela, e se no movimento de translação esse planeta passar na frente da estrela, ocorrerá uma diminuição na luminosidade captada pelo telescópio. Além disso, é possível monitorar o período de translação de cada planeta, e a partir disso, pode-se calcular sua massa, densidade, composição e muitas outras características. Por ser o mais fácil de ser aplicado e também ser o mais eficiente, o método do trânsito planetário foi o responsável por descobrir a maior quantidade de exoplanetas até hoje, segundo dados da NASA. Por este motivo, os dados utilizados para desenvolver este artigo provêm deste método de detecção. Os primeiros planetas extrasolares observados foram detectados a partir de observatórios terrestres, mas a observação era muito prejudicada devido à interferência da atmosfera. Com o lançamento dos telescópios espaciais, foi possível encontrar milhares de outros mundos. O telescópio Kepler foi o que teve a maior contribuição até o momento. Mais de 2.600 exoplanetas foram catalogados a partir de seus dados, e ainda há muitos dados a serem analisados. A base de dados utilizada para treinar a rede neural que será apresentada provém do acervo da missão Kepler. A arquitetura da rede neural artificial desenvolvida neste trabalho é baseada no neurônio Perceptron com função de ativação sigmoide. Neste tipo de neurônio lógico, cada entrada do grupo de recursos recebe um peso. O neurônio também possui um bias, que funciona como offset. A função sigmoide, que definirá a saída do neurônio, recebe a somatória de cada entrada com seu respectivo peso, mais o bias. Em resumo, a saída do neurônio é ativada se a somatória for maior ou igual a zero, ou desativada se a somatória for menor do que zero. A saída de um neurônio é conectada à entrada de outro neurônio e assim sucessivamente, formando uma rede. A rede neural utilizada é um grafo fortemente conectado, organizado em 3 tipos de camada. A camada de entrada, que recebe as features de treinamento, as camadas ocultas, que realizam o processamento, e a camada de saída, que apresenta o resultado do processamento, sendo neste caso um valor binário. O processo de aprendizagem da rede se dá através de um recurso denominado retropropagação do erro, que envia a diferença entre a saída apresentada pela rede e o rótulo conhecido para os neurônios da camada anterior.
Isso permite que cada neurônio ajuste os pesos atribuídos aos dados de entrada, fazendo com que os dados mais relevantes afetem com maior intensidade a saída. A estratégia abordada neste artigo foi treinar uma rede neural com um número inicialmente reduzido de camadas ocultas, e então ir aumentando gradativamente o número de camadas, enquanto a gente observa atentamente a resposta da rede através de suas métricas. A primeira etapa da metodologia desenvolvida foi a coleta de dados para o treino da rede neural. Para isso, foi utilizado um Data Warehouse da NASA que combina os objetos candidatos da missão Kepler com os dados já classificados do arquivo de exoplanetas. O primeiro passo foi selecionar as colunas necessárias para o treino. Para isso, foram selecionadas a coluna ID do objeto de interesse, a coluna de disposição do objeto de interesse, que oferece as opções confirmado, candidato e falso positivo, algumas flags que indicam falso positivo também foram selecionados. Período entre trânsitos planetários consecutivos, dado em dias, duração do trânsito, dado em horas, fração da luz perdida durante o trânsito mínimo, o raio do possível planeta, temperatura de equilíbrio aproximada e alguns dados estelares, como temperatura fotosférica da estrela, a aceleração da gravidade na superfície da estrela e o raio fotosférico da estrela. Ainda utilizando os filtros do Data Warehouse, foram eliminadas todas as linhas que tinham ausência de dados. Por último, na coluna de disposição, foram inicialmente excluídos os objetos classificados como candidato, ou seja, foram mantidos apenas os planetas confirmados ou os objetos falso positivo, isso para formar os rótulos necessários para treinar a rede. Após baixar esses dados no formato CSV, foi feita uma segunda seleção. Desta vez, foram selecionados apenas os objetos candidatos. Esses dados foram utilizados na rede neural já treinada. A segunda etapa da metodologia foi a montagem do pipeline. Primeiramente, carregamos o arquivo CSV e fizemos algumas análises. Em seguida, selecionamos as features. Inicialmente, deixamos as flags de fora, aquelas flags que indicam um falso positivo. É importante salientar que cada coluna do dataset está numa escala diferente. Por isso, foi utilizado um processo de normalização utilizando o método máximo e mínimo. A coluna de disposição também é uma coluna de string, e ela também foi transformada para números inteiros, sendo que a palavra confirmado foi transformada no número 1 e a palavra falso positivo foi transformada no número 0. O próximo passo foi separar as features dos rótulos e logo em seguida fazer a divisão entre dados de treino e dados de validação. Neste caso, foi feita uma divisão 30% para validação e 70% para treino. As configurações da rede neural podem ser observadas agora na tela. É importante salientar que inicialmente esta rede neural possui 2 camadas com 50 neurônios em cada camada. Esses números serão alterados a seguir. Com a rede já treinada, foi realizado o processo de validação. Foi criada uma matriz de confusão e alguns gráficos, incluindo as curvas de perda e pontuação do aprendizado da rede, a curva ROC, juntamente com a métrica AOC, que é a área sobre a curva, e também foram calculadas outras métricas, como a acurácia, precisão, recal e o F1 score. Neste primeiro experimento, podemos ver que a acurácia ficou em torno de 80%. Seguindo o experimento, foi aumentado o número de camadas ocultas da rede, ao mesmo tempo que foi diminuído o número de neurônios por camada para 30. Não houve uma melhora significativa nas métricas como acurácia ou precisão, mas pôde-se observar uma curva de aprendizagem mais estável. O segundo pipeline seguiu o mesmo modelo. A diferença é que foi acrescentado as features de flag, que indicam um falso positivo. Isso fez toda a diferença.
Esta imagem mostra que na configuração final atingimos uma acurácia de 99% e uma precisão de 98,56%.